Olá, queridos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à TV Beducando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando continuidade ao primeiro trimestre do ano de 2022 e no que diz respeito às lições bíblicas da CPAD, nós estamos estudando acerca da supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nesse nosso encontro de hoje, nós estaremos refletindo acerca da lição de número 3. E a lição de número 3 fala acerca da inerrância da Bíblia. E é uma doutrina, a inerrância da Bíblia é uma doutrina fundamental no que diz respeito à confiabilidade das Sagradas Escrituras. Em crendo na inerrância da Bíblia, nós estamos, na verdade, crendo que na inerrância do próprio Deus, na inerrância das coisas que o nosso Deus faz. E aí o fato de desacreditar em qualquer que seja o trecho da palavra de Deus, na verdade nós estamos também colocando em dúvidas quaisquer outras ações do próprio Deus, que é o inspirador e que é o mantenedor dessa palavra, né? Desta arte, desta obra preciosa que é a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé e de prática. E aí, pensando nessa questão da inerrância da Bíblia, eu queria, em um primeiro momento, lançar aqui uma afirmativa que talvez soe como uma controvérsia, algo assim, né? Um tanto quanto estranho, mas vocês vão entender perfeitamente aonde eu quero chegar. Na verdade, a Bíblia contém erros, e muitos erros em seus registros, né? E, obviamente, esses erros que eu afirmo que a Bíblia contém em seus registros, não são erros que estão relacionados a contradições, né? A inverdades da palavra, mas esses erros, eles estão relacionados à vida das personagens que compõem as diversas histórias e narrativas da palavra de Deus. Então, de fato e de verdade, a Bíblia possui vários erros em seus registros. As ações de Adão e Eva, a imprudência daquele casal lá nos primórdios, né, ao desobedecer a Deus, isso é um erro. Algumas escolhas que Abraão fez, que Isaac fez, que Jacó fez, que Davi fez, e por aí vai, né? Homens que, na verdade, marcadamente são referências de uma vida vivida com Deus. Esses homens, eles em alguns momentos tiveram deslizes e fizeram escolhas equivocadas, escolhas erradas, né? Pessoas como Pedro, que andou com Jesus e mesmo assim nos últimos dias ali do ministério de Cristo, Pedro negou a Jesus. O que dizer de Judas Iscariotes? Então a Bíblia, na verdade, contém erros em seus registros. E é muito importante a Bíblia não ter se omitido em registrar o erro dessas pessoas, porque isso transmite mais confiabilidade ainda. Imagine se a Bíblia, se o Espírito Santo tivesse, por assim dizer, colocado por debaixo do tapete as ações e as escolhas erradas de pessoas que são consideradas como heróis, né? Heróis da fé, como referências. Então, assim como lá na Epístola aos Hebreus nós temos a galeria dos heróis da fé, nós temos também registrado nas páginas da Bíblia uma verdadeira galeria de vilões, né? De pessoas que erraram, que vacilaram, que deslizaram. Então, quando eu faço essa afirmação, obviamente eu não estou aqui me dirigindo, me referindo à composição, à constituição da Bíblia, né?
a forma como ela foi estruturada. No que diz respeito a isso, nós já comentamos aqui, nela não há contradições, nela não há nenhuma inverdade, né? Então, foi só uma afirmação aí para provocar, né? Dizendo que a Bíblia contém erros, mas erros de pessoas, não erros relacionados à obra que Deus fez aí, né? Ao elaborar essa biblioteca preciosa de 66 livros que é a Bíblia Sagrada. A verdade prática, ela diz assim, a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Louvado seja Deus, né? Então a gente sabe que a Bíblia é totalmente digna de confiança, muito embora nós temos presenciado, especialmente nesses dias, um movimento muito forte na tentativa de querer atualizar a Bíblia, a interpretação bíblica. Existem, inclusive, pessoas renomadas dentro do mundo cristão, em especial dentro do mundo cristão evangélico, sugerindo uma certa atualização da Bíblia, da forma de se interpretar, afirmando inclusive que a Bíblia ela está ultrapassada em alguns pressupostos, ela é conservadora demais, mas nós sabemos, queridos, que a Bíblia ela foi criada, ela foi originada em Deus para nortear a humanidade. A Bíblia ela não foi criada como uma massa de modelar para se moldar aos caprichos das gerações, mas as gerações é que tem que se moldar aos princípios estabelecidos pela palavra. Então, se as gerações decidem por conta própria seguir por outros caminhos, de forma alguma a Bíblia se inclinará e mudará a sua trajetória. Ela vai permanecer, assim como Deus permanece na sua posição, e é o homem que procura outros caminhos, a Bíblia também, ela vai permanecer, mesmo que homens queiram reinterpretá-la, em alguns pontos até amenizar as suas propostas, que muitas vezes são tidas como controversas, né? Quando se associa aos princípios da mentalidade moderna, a Bíblia ela entra em choque com essa mentalidade. Então, para essas pessoas, a Bíblia ela possui uma mensagem politicamente incorreta. Ela é politicamente incorreta, por quê? Porque o que se considera uma mensagem politicamente correta é aquela mensagem que não confronta, que não constrange, que não mexe com as estruturas, né? Ela não é uma mensagem que não produz solavancos no pensamento social. E é isso que querem fazer da Bíblia, uma mensagem pautada no amor, e a gente sabe que a palavra de Deus tem como fundamento o amor de Deus, mas querem dissociar o amor de Deus do seu caráter justo. Deus é amor, mas é justiça também. E a justiça está justamente no fato de que Deus, mesmo sendo em essência o amor, ele estabeleceu critérios, ele estabeleceu regras de conduta e de comportamento, e quando alguém transgride essas regras, entra em ação a faceta do caráter desse Deus, que é a justiça. E aí, pela justiça, os homens colhem aquilo que eles semeiam. Eu queria pensar aqui também da leitura bíblica em classe. Nós temos dois trechos, né, nessa nossa leitura bíblica, em Mateus capítulo 5, do 17 ao 21,
e na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, dos versículos 15 ao 17. E eu queria aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 20, extrair aqui uma mensagem de Jesus quando ele se dirige, né, ao povo ali, dizendo o seguinte: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Que palavra forte, né? Então a gente sabe que os escribas e os fariseus eram os intérpretes da lei. Eram as pessoas que interpretavam, de certo modo, que traduziam a lei e reproduziam essa interpretação, essa tradução ao povo. E nós sabemos que alguns pontos da lei eles colocavam como de maior relevância e outros pontos eles como que colocavam ali algo para cobrir aqueles pontos. Talvez aqueles pontos que mais confrontavam a religiosidade daqueles líderes, né? Então Jesus fala assim, olha, é como se ele estivesse dizendo, se a forma de vocês interpretarem a palavra, né, a lei e todo o restante da palavra, Jesus diz, a forma de vocês interpretarem, se essa forma não ultrapassar essa forma omissa e interesseira dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Então é muito importante nós estarmos atentos aí a essa questão da interpretação da palavra, sempre vigilantes para que nessa nossa interpretação, como a recomendação de Jesus, nenhum tio, nenhum J seja omitido, né? Mas que a gente possa então observar ipsiliter, cabalmente, aquilo que diz a palavra, sem querer trazer qualquer contorcionismo, né? qualquer coisa que venha dizer o que a Bíblia não diz ou não dizer o que a Bíblia diz. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução, eu vou pensar aqui um pequeno trecho que diz assim: a Bíblia é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. E nisso consiste justamente essa questão da inerrância da palavra de Deus, né? Ela é verdade, ela não está errada em quaisquer questões ali, tanto nas questões espirituais, quanto nas questões históricas e científicas. Então existem algumas coisas que estão registradas na Bíblia que, principalmente a ciência, quer sugerir que a partir dessas coisas que estão ali, que não necessariamente possuem uma explicação científica para essas coisas, acontecimentos que fogem da lógica científica. Então a própria ciência ela quer utilizar essas porções da palavra para colocar em dúvidas, né, a integridade da Bíblia. Mas nós sabemos, queridos, que existem muitas coisas na Bíblia que a ciência não explica e que nunca vai conseguir explicar e que ninguém nunca vai conseguir explicar, porque são milagres. Existem milagres, muitos milagres registrados na palavra. E milagre é uma coisa que transcende a explicação do mundo natural. Milagre é algo relacionado ao mundo sobrenatural. Então não adianta a ciência querer levantar controvérsias, conjecturas, dúvidas, porque é milagre. Alguém tocar na rocha e a rocha verter água, é milagre. E aí querer explicar isso cientificamente, não dá. A ciência ela tem limites, e os limites delas estão exatamente no mundo natural. Transcendeu ao mundo natural, acabou aí, né?
Então, existem vários levantes aí querendo pensar algumas passagens bíblicas e através dessas passagens querer inviabilizar a verdade bíblica. Mas o que eu repito aqui o que eu já falei nas outras lições, nas outras aulas, é que gerações pós gerações, pessoas se levantam, pessoas querem apresentar diversos argumentos para comprometer a inerrância da palavra. Mas o que a gente vê é que as gerações passam, essas pessoas se vão, os pressupostos dessas pessoas acabam se esvaindo como uma neblina, desaparecendo, e a palavra de Deus permanece, influenciando, provocando transformações poderosas, né? Mesmo nas sociedades aí do mundo moderno, que de alguma forma movidas aí pelo humanismo, né? Pelo eu, mesmo assim, a palavra de Deus continua como essa ferramenta afiada, né? Provocando ali cortes nesses pensamentos que não estão ligados à vontade de Deus, e fazendo com que a palavra de Deus ela se mantenha firme, inabalável. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 1 diz o que é a inerrância da Bíblia. E o subtópico 1, que fala sobre o conceito da inerrância bíblica, diz: a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Então, quando nós cremos, na verdade, na inerrância, quando a gente afirma, quando a gente defende isso com o coração cheio de convicção, nós não estamos apenas fazendo uma defesa apaixonada, uma defesa de quem tem fé, uma defesa, entre aspas, cega, né? Alguém movido apenas pela fé. Nós dizemos isso também porque nós estamos constatando que os especuladores, no decorrer de todos esses milênios em que a Bíblia, né, ela tem feito parte da humanidade, os especuladores, eles não conseguem minar, eles não conseguem. Imagine, queridos, quantas pessoas já se levantaram, e quantas tentativas já se levantaram aí contra a inerrância, a infalibilidade da palavra de Deus, durante todas essas centenas e séculos, né? Quantas pessoas, e eles não conseguem, eles não têm êxito. Então, quando a gente crê na inerrância, nós não estamos crendo apenas porque nós somos apaixonados pela palavra, nós não estamos crendo na inerrância apenas pela fé, mas nós cremos porque tem sido constatado que, diante de tantos levantes especulativos, ninguém tem conseguido encontrar nada. Então isso é algo poderoso, é algo de Deus, é algo mesmo que realmente é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós, aqui no subtópico 2, fala sobre a Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. E aí a gente pode aqui pensar vários versículos, Provérbios 35, Salmo 18, 30. Existem muitos, uma infinidade de passagens bíblicas mostrando, né, claramente essa ideia da inerrância da palavra de Deus, da inexistência de qualquer erro na palavra de Deus. Então, isso aqui é especial. Assim como na Bíblia não está registrado ali a palavra trindade, né? A gente não vê na Bíblia, em algum lugar, a palavra trindade, mas
a referência que há justamente essa questão de três pessoas, de um Deus, é muito clara, embora não tenha a palavra trindade, mas a ideia de trindade, ela está presente aí desde Gênesis até o final da Bíblia, até Apocalipse. Em todo canto a gente pode perceber ali a ação do Pai, a ação do Filho e do Espírito Santo. Mesmo no Antigo Testamento, claramente a gente percebe em vários momentos ali a presença do Filho, né? A presença do Filho. Todas as passagens ali do Antigo Testamento em que aparecem ali a palavra do anjo do Senhor, e quando essa palavra aparece com o A maiúsculo, esse termo aí refere-se ao Filho, né? A pessoa do Filho, a manifestação teofânica, a manifestação do Filho no Antigo Testamento. Então nós temos aí em toda a Bíblia a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O subtópico 3 diz a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. E por que essas palavras hão de se cumprir? E por que muitas já se cumpriram? E por que essa incapacidade, vamos assim dizer, essa impossibilidade de haver falha com relação à Bíblia? Por que ela não pode e nem vai falhar? Porque ela está fundamentada em Deus e um dos atributos de Deus é a onisciência. Então, quando Deus, na verdade, ele faz com que sejam registrados tudo o que nós temos na palavra de Deus, todas as profecias, as promessas, tudo, na verdade, esses registros, eles estavam sendo colocados ali, coordenados por um Deus que é onisciente, que sabe tudo, um Deus que vê para além dos montes, um Deus que consegue enxergar o que está para acontecer no nosso tempo cronológico, daqui a milhares de anos. Ele aqui e agora já sabe exatamente. Então tudo o que foi registrado, na verdade, foi registrado em obediência a um Deus que é onisciente. Então a Bíblia não contém falhas, porque na verdade Deus de antemão já sabia tudo que estava para acontecer. Ele não mandou que fosse registrado uma coisa que ele não tivesse aí o conhecimento pleno do desfecho. Ele já sabia exatamente a forma, como a coisa ia acontecer. Então ele é muito fácil, vamos assim dizer, né? Muito fácil você tendo o conhecimento de antemão, você tomar a decisão certa, né? A partir desse pré-conhecimento. E é exatamente isso que a Bíblia ela está fundamentada, nessa onisciência, nesse pré-conhecimento de Deus. Então não há por que qualquer coisa da Bíblia entrar por um descaminho, né? Porque não teria lógica isso na obra de um Deus que sabe todas as coisas. O tópico 2 diz o seguinte: o Espírito Santo preservou as Escrituras. Então nós temos aqui a questão dos manuscritos autógrafos, os manuscritos apógrafos, né? E a gente tem também os apócrifos e os pseudoepígrafos. E a gente vai comentar rapidamente aqui acerca desses termos, né? Os manuscritos autógrafos são os textos com a grafia do próprio punho do autor bíblico ou de algum escrevente, algum auxiliar, como aconteceu em diversos escritos de Paulo, né? Onde não foi exatamente Paulo que
que fez o registro ali. Então ele contava com algumas pessoas que são consideradas como amanuenses, né? Os amanuenses são justamente esses auxiliares, esses escreventes, essas pessoas que colocam ali no papel, vamos assim dizer, embora alguns livros, né, tenham sido registrados originalmente em pergaminhos, papiros, mas as pessoas que registraram ali não necessariamente foram as pessoas que receberam a inspiração. É claro, em alguns livros foram as próprias pessoas inspiradas que fizeram o registro, em outros foram auxiliares e escreventes, os conhecidos aí amanuenses. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos, né, os documentos originais, tá? Então, quando a gente fala em inerrância, nós estamos nos referindo especialmente a esses documentos, os documentos ali que tem como fonte autógrafos, né, os autores originais ou os escreventes originais ali. Tá? Então, a inerrância, a infalibilidade, a inspiração, todos esses termos estão relacionados aos originais da palavra. Agora, nós cremos e nós temos afirmado aqui que o mesmo Deus que estava atuando por ocasião da inspiração ali na mente, no coração dos autores originais, esse mesmo Deus, ele tem trabalhado também até os dias de hoje na supervisão, para que aquilo que originalmente foi registrado não seja tomado por corrupção, por degradação, né? Então, há sim uma ação sempre presente do Espírito Santo no intuito de preservar a mensagem original. É claro que nós temos aí no ambiente das traduções, quando você de repente tira ali do original grego, do original hebraico, do original aramaico, e você traz isso para uma outra língua, como o português, que é bem diferente, né, dessas línguas originais. Existem algumas palavras, né, que ao serem traduzidas, não é que elas se distorçam ou destoem, mas essas palavras elas podem nos conduzir aí a algumas interpretações que podem ser equivocadas. Então, por isso que nós precisamos analisar esses termos, né, procurando ver toda a gama, todo o leque de significados. Apenas a título de exemplo aqui, no trimestre passado, nós estudamos acerca da vida do apóstolo Paulo, do ministério de Paulo, e em uma das nossas aulas, foi levantado ali um comentário que foi bastante interessante acerca daquela experiência que Paulo teve ali no caminho para Damasco, quando ele teve aquele encontro com o Senhor. E a gente percebe que em um primeiro momento aquela experiência foi registrada em Atos, no capítulo 9, né? E ali no verso 7, fala acerca de como se deu aquele encontro, que houve ali um clarão, uma luz, e houve uma voz. E aí, em algumas versões da Bíblia, ali no capítulo 9, fala que as pessoas que estavam com Paulo ouviram a voz, ouviram aquela voz, né? Isso no capítulo 9. E aí, quando Paulo ele está fazendo a sua defesa, né, as pessoas estavam querendo matá-lo ali em Jerusalém, e Paulo então vai fazer a sua defesa, e ele conta esse fato lá do começo da sua história com Cristo, daquela experiência. E quando Paulo vai contar a história, ali no capítulo 22, no verso 9, algumas traduções dizem que as pessoas que estavam com Paulo não ouviram a voz. Então percebam, no capítulo 9 diz que ouviram, os companheiros de Paulo ouviram. No capítulo 22 diz que os companheiros de Paulo não ouviram.
E aí quando você olha apenas para uma versão, né? Uma versão, por exemplo, a versão Almeida corrigida, né? Ou a revista atualizada, você, por exemplo, tem ali dizendo que no capítulo 9 eles ouviram a voz e no 22 eles não ouviram. E aí a gente, de repente, isso salta aos olhos e a gente fala, mas como pode isso? Então a Bíblia contém erros. Se num lugar a Bíblia está dizendo que ouviram e no outro lugar não ouviram, então existe uma discrepância, existe uma controvérsia. Mas aí a gente de repente busca outras versões, né? E nessa ocasião nós estávamos estudando em uma versão que trouxe essa dúvida. E aí nós fomos analisar em uma outra versão, e na ocasião nós analisamos ali na versão de King James, e nós vimos que lá no capítulo 22, que diz que eles não ouviram, no caso da King James, estava dizendo que eles não entenderam. Então não é que eles não tenham ouvido no sentido de escutar, mas eles não ouviram no sentido de não entender. Ou seja, o som, o barulho, eles ouviram daquela voz, mas eles não entenderam. Às vezes nós falamos, alguém fala alguma coisa a nós e a gente fala assim, eu não ouvi. Na verdade a gente ouviu, né? A gente escutou ali o ruído, mas nós não conseguimos decifrar, não entendemos. Mas aí, ao invés de dizermos eu não entendi, muitas vezes a gente fala eu não ouvi, mas tendo ouvido, né? Ouvido no sentido de escutar. Então são pontos como esses, que quando nós temos aí versões diferentes, isso nos ajuda a entendermos e a testificarmos que na verdade não foram erros, foram questões ali de tradução. Um outro exemplo aqui, por exemplo, quando nós afirmamos que a Bíblia ela é inspirada por Deus, né? Ela foi inspirada por Deus, o sopro de Deus para os autores originais. Mas se a gente for observar tecnicamente o significado da palavra inspiração, nós vamos ver que inspiração é o ato, existem vários significados, mas o primeiro que aparece é que inspiração é o ato de alguém trazer para dentro de si o ar, né? Então, inspirar é você introjetar o ar, e expirar é você expelir o ar. Então, olhando para esse ponto de vista, quando a gente diz que a Bíblia foi inspirada por Deus, pode passar a ideia de que a Bíblia, na verdade, ela foi mandada para dentro de Deus e não para fora, né? O ato de mandar para dentro é inspirar, o ato de mandar para fora é expirar. Então, olhando sobre essa ótica, nós diríamos que a Bíblia ela foi expirada por Deus e foi inspirada pelo homem, ou seja, o homem que recebeu para dentro a Bíblia. Mas essa questão da inspiração da Bíblia, a palavra inspiração não está se referindo a esse ato técnico, né, da inspiração ou expiração, mas ela está ligada à questão da iluminação. Então é um outro significado da palavra inspiração, que é iluminar, né, que esclarecer, revelar alguma coisa, inspirar. Tá? Então, algumas coisas que a gente lê na Bíblia, de repente, em um primeiro momento, a gente se assusta e fala, opa, aqui tem um problema. Mas, na questão da tradução, o termo utilizado, ele possui uma gama de significados. Então, a gente precisa buscar, dentro dessa gama de significados, aquele significado que, de repente, o tradutor, ele utilizou para usar aquele termo, né? Então, algumas pessoas afirmam que há um erro se elas ficarem ali engessadas e fixas apenas naquele sentido, né, do significado do termo. Mas se a pessoa fizer um estudo mais aprofundado, vai ver que não há nenhum problema, né? Então é isso que tem se levantado aí durante gerações a fio. As pessoas, numa leitura superficial, já querem afirmar que há um erro,
mas basta fazer um estudo um pouco mais aprofundado e ver que esse erro, essa ideia do erro não se sustenta em pé. Amém, meus queridos? Então nós temos aqui, aqui no tópico 2, né, essa questão dos manuscritos autógrafos, que são os originais. Nós temos os manuscritos apógrafos, que foram as cópias desses originais, né? E, na verdade, os originais não existem mais, aqueles que foram em um primeiro momento ali registrados, recebidos diretamente de Deus e registrados, não existem mais. O que nós temos são cópias desses originais. Então, existem cerca de 20 mil cópias de textos, né, bíblicos, ainda presentes aí entre nós, tá? E são cópias que foram feitas com todo o cuidado. No Antigo Testamento, então, os escribas, eles tinham cuidado de contar letras, era algo assim tão meticuloso, né? Tão meticuloso. Então essas cópias, elas são fiéis, elas são dignas de aceitação, e como nós temos falado, há sempre a coordenação e a supervisão do Espírito Santo em todo esse processo. Nós temos aqui também, no subtópico 3, os apócrifos, né, e os pseudoepígrafos, que são livros que não têm idoneidade. O fato de ser apócrifo mostra que não são livros canonizados, que não foram tidos como livros de registros de inspiração divina, né, que foram coisas humanas, tá? Então nós temos aí diversos livros apócrifos. Nós temos, inclusive na Bíblia Sagrada, utilizada pela Igreja Católica, alguns desses livros, né, que são tidos como apócrifos, tá? E que tem esses livros, eles são apócrifos principalmente pelo fato deles apresentarem claramente algumas mensagens que vão de encontro a toda a constituição da palavra. São passagens que, na verdade, são controversas, né, com o que o restante da Bíblia preconiza. Tá? Mas existem alguns livros apócrifos que eles têm uma certa importância no sentido histórico, né? Por exemplo, o livro dos Macabeus, que está na igreja, que faz parte da Bíblia da Igreja Católica, se refere ali ao período chamado de interbíblico, né? Aquele período ali do silêncio profético, que é o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, aquela página branca que a gente tem na Bíblia entre o Antigo e o Novo Testamento. Ali foi um período de mais ou menos 400 anos, conhecido como o período do silêncio profético. E naquele período ali, fala sobre a história dos Macabeus, e o livro dos Macabeus traz aí, né, o relato desse momento, né, que é um momento histórico muito relevante, tá? Então, no quesito história, alguns desses livros, eles são significativos, eles são importantes, mas longe de serem inspirados por Deus. Então nós temos a questão dos livros apócrifos, que são os que não são inspirados, e nós temos também os pseudoepígrafos, né, que foram porções assim, que foram registros, livros, que foram escritos por pessoas anônimas e que colocaram ali como autores desses registros pessoas conhecidas, apóstolos, né? Colocaram o nome de Pedro, o nome de Paulo ou outros personagens conhecidos da Bíblia. Então essas pessoas escreveram algumas histórias, né? Assim, com uma narrativa muito parecida com as narrativas dos textos bíblicos. Essas pessoas escreveram essas histórias e colocaram ali como autores pessoas conhecidas no meio, né, no meio aí bíblico, para poder dar um respaldo para aqueles textos, mas foram vistos ali claramente que eram registros enganosos, registros falsos. Amém, meus queridos? Agora a gente vai dar uma
uma simples passada aqui no tópico 3, que fala acerca da verdade nas Escrituras. Aqui no tópico 1 nós temos que a Bíblia é a verdade plena. E como a própria Bíblia afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo tem tudo a ver com a palavra, então nós podemos fazer uma associação entre a palavra e Deus, porque no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Então a gente tem aí, em todo esse contexto, o fato de Cristo ser a palavra, da palavra ter total identificação com Cristo. Então, se Cristo é a verdade, logo a palavra é a verdade. A palavra, ela não é uma verdade, dentre outras que de repente o mundo sugere que seja verdade. Mas a palavra é a verdade absoluta, a verdade que não possui qualquer traço de relativismo, né? Ela é a única verdade. As outras são temerárias, são movediças. As outras verdades, elas não têm uma base sólida para se sustentarem. Elas facilmente desmoronam. Mas a verdade da palavra de Deus, né? A tua palavra, diz o texto, a tua palavra é a verdade, a tua verdade é escudo e broquel. Então, a tua palavra é a verdade, como já dizia lá o salmista, né? A verdade espiritual e moral, né? Ela é verdade plena, é verdade espiritual e moral, e é também a verdade histórica e científica. Então, tudo com relação à questão moral, a questão espiritual, a questão histórica, a questão científica, qualquer abordagem que a Bíblia faça, ela está fazendo sob essa ótica da verdade genuína, da verdade absoluta. Qualquer afirmação da Bíblia é perfeitamente digna de toda a aceitação. Tá bom, meus queridos? Então, que Deus em Cristo continue lhe abençoando. Se esse tempo aqui foi relevante para você, então eu peço para que você esteja aí curtindo, compartilhando, fazendo comentários e se inscrevendo no nosso canal, para que o nosso canal possa crescer e alcançar outros queridos irmãos mundo afora, né? Tá bom? Um forte abraço aí, até o nosso próximo encontro.